Como era a Páscoa lá em casa? Páscoa, um dia e uma data especial. E a Páscoa lembra o quê? Chega esse negócio de ovo de Páscoa, de coelho de Páscoa, tira isso da tua cabeça. Primeiramente que coelho nem bota ovo. Ei, deixa de ser bocó, esquece. A Páscoa lembra o quê? O sacrifício de Cristo, a morte de Cristo. Isso é algo tão lindo, gente, o poder que tem a Páscoa, o poder que tem a data da Semana Santa, porque é nessa época, a semana inteira, que o pessoal festeja, né? Nós festejamos a Semana Santa. Mas eu tava lembrando aqui quando eu era criança, nessa época, gente, eu tenho memórias assim interessantes de quando eu era criança, nessa data, eu quero desabafar aqui pra vocês. Gente, quando eu era criança, na Semana Santa, lá na minha família, na minha casa, né? Na minha família, todo mundo junto, a gente tinha mania de, nessa época, ir comer lá na casa dos vô. Sempre a casa do vô é maior e tem mais espaço. Era um quintal enorme. Tá, fazia comida de tudo quanto é tipo, gente. Qual era o cardápio? Ovo e peixe. E tinha o queijo no meio também. Não tinha outra coisa, né? Porque o pessoal não comia carne nessa época, né? Até hoje, alguns não comem carne. A gente comia ovo, queijo e peixe. Bom, assim reunia todo mundo e era uma maravilha. Via meus primos, eu era criança, eita, nós brincava, se lambuzava na hora de comer aquelas comidas gostosas. Chega... Mas eu acho interessante também naquela época, que hoje analisando, naquela época eu não tinha muita maturidade, mas hoje analisando eu fiquei pensando, meu Deus, que hipócrita. O que eu analiso? Gente, o poder que tem essa data não tá no gibi. Presta atenção. Eu ficava observando que via gente de todo o buraco do mundo que é parente e que, engraçado, até hoje eu não conheço nem a metade. Né? Eu conheço só os de perto, e até os de perto Eu desconheço. mas interessante que vinha toda a família de todo o canto do mundo, que era uma família inteira. Eu não sei o que é que esse pessoal tinha antigamente, que era fazendo uma arruma de fio pra todo quanto era muito. Mas tudo bem, eu entendo, não tinha TikTok nem Instagram. Mas vinha todo mundo. E sempre tem aquela tia. Não, toda família tem que ter uma tia que olha pra você e diz: Sabe? Oh, meu Deus, que coisa bonita, que coisa linda. Meu filho sabia que eu peguei você no prova. Você era bebê, sabia? Gente, eu fico pensando, como é que eu vou saber que a senhorita me pegou no colo se eu era recém-nascida? Eu não sei nem que eu era, eu não sabia nem que eu era viva. Quem dirá que a senhora me pegou no colo? Afinal, quem é a senhora mesmo? Toda família tem que ter essa. E legal é que se reunia todo mundo, só que a maioria dos que se reuniam não se falava o ano inteiro. Era briga, era discussão. Mas nessa época, paz e amor, I love you tonight. Era todo mundo reunido, porque nessa data é a data do amor, é a data do sacrifício de Cristo. O povo faz um sacrifício literalmente para suportar um aos outros. Eu passava uma semana todinha comendo aquela linda e maravilhosa comida, ovo, peixe e queijo. Fazia as orações, era aquela coisa linda. Aí quando terminava a Semana Santa, pena pra quem te quer. Cada tá pro seu canto, ninguém sabe nem quem é o outro. Pronto, foi-se embora. Aqui era mais ou menos assim. Gente, e eu fico observando também naquela época que quando se reunia todo mundo, todos os primos, parecia um campo de futebol. Não, parecia uma creche. Era tanta da criança, mas tanta da criança. E engraçado que naquela época, lá na minha família, a gente não sentava nesse negócio de mesa não. Mesa era pros mais velhos. As crianças sentavam assim, ó, no canto de parede, uma arruma de criança, da ponta a outra ponta. Cada um com seu pratinho, um copinho de suco, tudo lambuzado, sem chinela, tudo raçudo de brincar o dia todo na terra, esperando fazer a comida. Sempre quem fazia as comidas era as tias, as irmãs, as velhas. E nós brincando, se divertindo. E a gente comia aquelas comidas deliciosas, às vezes vinha com aqueles espinhos, eu engasgava. Eita, teve uma hora que quase que eu morro. Gente, mas era uma infância boa, sabe? A hipocrisia era grande, mas era boa a infância, era maravilhosa. Hoje a gente não vê mais muito isso, sabe? Hoje a gente não vê mais a família reunida. A maioria prefere ficar nos seus cantos, a maioria prefere ficar em casa, alguns nem sequer vai visitar os parentes. Naquela época tinha suas controvérsias, né? O povo se suportava, mas pelo menos nessa época o pessoal se respeitava. Reunia a família, todo mundo comia junto, sorria, fazia aquela cara assim... Tô suportando. Mas era legal, gente, era legal. Você conhecia pessoas que você nunca viu na sua vida até hoje. Engraçado que eu só conhecia a minha família toda por completo nessas épocas. Depois, sumia, parecia os políticos. Passa 4 anos sem aparecer. Aquele urso que invernou. O Roberto Carlos, de ano em ano. E era maravilhoso, gente. Assim, eu sinto saudade, assim, daquela época, né? Hoje em dia, a gente não vê mais muito isso. E hoje em dia, inclusive até hoje, o pessoal tirou a glória de Deus pra botar no coelho de Páscoa. Eu fico indignado com esse negócio de coelho de Páscoa. Não tem ovo de Páscoa, não tem coelho que bota ovo. Esquece isso aí. Tirando isso, foi uma infância boa. E aí, meu povo, como que foi a infância de vocês? Era igual a minha ou era Nutella?